nos apresentou. Eu sou o Silvinho da Maria Amália. Maria Amália do Silvinho. Nós somos do Tenda 1 da Menino Jesus de Praga de Franca. Somos guardiões do Tenda 5 da Menino Jesus de Praga. Nossos filhos amados do coração. E hoje nós somos convidados aqui pela Betinha para poder tentar passar para vocês um pouco sobre o tema de ser comunidade e da vida em comunidade. E é um tema que nos alegra muito, porque nós, dentro do Tenda 1 da Menino Jesus de Praga, desde que a Beth nos convidou lá 17 anos atrás para fazer aquele acampamento, para nós tudo foi sempre uma coisa muito obscura. Nós só fomos começar a entender a proposta e o sonho que a Betinha e o Cacá tinham no coração uns 5, 6 anos após já estar caminhando com ela. Então, o Tenda tem uma sistemática, Deus usa uma metodologia conosco, e que a gente quer então repartir essa vivência, essa experiência com todos vocês aqui de Franca e de fora. O Senhor nos ama então, nessa manhã, que possa ser através de nós, vocês possam acolher essa mensagem de muito amor. Nós estamos aqui por amor a Jesus, porque por nós, eu estou igual Jeremias, Senhor. Puxa vida, Padre Vinícius, o Chico, né? Nossa, tanta gente, nossa, mas tá bom, nós estamos aqui por amor, viu, pessoal? Graças a Deus. Quando a gente rezava para preparar aqui para vir falar com vocês, nós começamos a nos deparar com algumas palavras da Sagrada Escritura. E aí a iluminação que veio foi o seguinte: se é para falar de comunidade, nós vamos começar saudando a comunidade que está aqui. Todas as comunidades de Franca, das diversas paróquias de Franca, das comunidades de fora, de Bitinga, de Ourinhos, de Santa Rosa do Viterbo, São Sebastião do Paraíso. Esqueci alguma? Não. Mas nós não vamos usar nossas palavras, não. Então nós vamos lá na primeira epístola de São Paulo. São Paulo foi certamente o maior precursor de comunidades, o maior divulgador do Jesus Cristo ressuscitado que a igreja já teve. Ele levou, aliás, é por causa dele que hoje a fé chega até nós, que antes não éramos o povo eleito. Então a compreensão da fé cristã deve muito a São Paulo e suas peregrinações, suas pregações. Então eu queria que vocês hoje estivessem aqui não escutando o Silvinho nesse momento, mas escutando o próprio Paulo pregando aqui para vocês. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e Sóstenes, o irmão, a igreja de Jesus que está em Corinto. Ele falava para a comunidade de Corinto, e eu tomo aqui, sem medo de cometer heresia, abro um parênteses para dizer a igreja de Franca, aos tendas de Franca, a igreja de Bitinga, de Ourinhos, de Santa Rosa do Viterbo, de São Sebastião do Paraíso. Aqueles, e ele continua saudando, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou incessantemente graças a Deus a vosso respeito, em vista da graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, pois fostes nele cumulados de todas as riquezas, todas as da palavra e todas as do conhecimento,
Na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme em vós, em mim, a tal ponto que nenhum dom vos falte, a vós que esperais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele também que vos fortalecerá até o fim. É Ele também que vos fortalecerá até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel o Deus que vos chamou à comunhão, à comunidade, como seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele termina a saudação aos irmãos de Corinto, dizendo o seguinte: eu vos exorto, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros. Guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Sede estreitamente unidos. Não é unidos pouquinho, estreitamente unidos, no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com essa saudação, e o Espírito ele vai soprando, o Padre Hernani aqui na homilia falou sobre essa questão, a Betinha e o Cacá ontem falaram sobre essa questão. Então nós escrevemos aqui alguns pontos que nessa saudação inicial que a igreja nos faz, a mim, a Maria Amália, a vocês. São Paulo nos diz que nós somos santificados em Cristo. Então quando nós estamos aqui falando para vocês, não é devido à santidade minha ou dela, não é devido às minhas virtudes ou dela, pelo contrário, as nossas misérias são iguais às de vocês, talvez maiores, mas nós estamos aqui porque nós somos santificados por Jesus Cristo, e nós estamos tomando posse disso, enquanto membro dessa comunidade. E São Paulo nos fala que nós somos chamados a ser santos, que é outra coisa que todos já vêm falando aqui, mas nós vamos ver que nós temos que sair da retórica, sair do romantismo de santidade e começar a demonstrar isso no nosso dia a dia, sangrando um pouco. São Paulo fala também que o testemunho de Cristo esteja firme em vós. E a hora que eu li isso, eu parei para pensar, e eu queria que vocês pensassem agora. O testemunho de Cristo está firme em você, em mim, no dia a dia. Não é quando me encontram aqui, onde aqui a gente vai ser sorridente, é tudo festa, é tudo muito bom. Na noite escura que o Padre Hernani disse, e aí ele termina falando o seguinte: guardai a concórdia. Como é difícil guardar a concórdia dentro de uma comunidade pequena. Eu não preciso testemunhar para vocês, porque vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. E não adianta dizer que o Tenda 1 tem 17 anos caminhando junto. A meta do Tenda 1, uma vez nós reunidos falando assim, nós temos que ir esse Atos dos Apóstolos. Olham como eles se amam. E a gente se ama de verdade no Tenda 1 aqui. Mas tem dia que nós vamos em reunião de Tenda 1, a gente sai sangrando de lá. Coração sangrando. E no outro dia, a hora que eu encontro aquele que sangrou meu coração, eu tenho que abraçar e acolher a miséria que fez ele punhalar meu coração. Porque é tudo em nome do amor, não é pelo Fábio, não é pelo João. E aí o Padre Hernani falou, é por Jesus Cristo, porque alguém está querendo ouvir e compreender e sentir um encontro, ter um encontro pessoal com Jesus Cristo.
ser comunidade é difícil, mas é possível. Senão não estaríamos aqui. É muito possível, né? Essa é uma comunidade, são várias comunidades. É possível porque nós temos esse Deus que já se inscreveu dentro de cada um de nós, do nosso coração. Nós temos amor, nós temos humildade, né? Nós temos respeito, a bondade. Nós temos muitos valores dentro de nós. Só que às vezes está obscuro. Então, as comunidades, o que acontece? Elas sofrem muitos enfrentamentos, né? E aqui a gente já está sofrendo isso, né? Pelas dificuldades, pelas desavenças, pela expansão, pela desobediência. E pela unicidade de cada um de nós, somos um só, não tem outro igual ao seu. Ninguém pensa igual a mim exatamente. Nós temos a nossa miséria, cada um, né, vai saber qual que é a sua. Nós temos muitos problemas, mas tudo isso que a gente está citando aqui é fruto do nosso pecado, da nossa miséria. Todo problema tem que passar por nós. Não adianta falar, ah não, o problema é dele, o problema é dele, o problema é daquela equipe. Não, o problema passa por mim, né? O problema sim, e a solução? A solução também passa por mim. Então eu tenho dons, eu tenho virtudes, né? E eu preciso me doar, né? Doar o meu melhor. Dentro da comunidade, as dificuldades vão aparecendo, as desavenças vão acontecendo, as lideranças vão surgindo, sempre, as lideranças vão surgindo. As desobediências da liderança vão acontecendo. Tudo isso acontece em qualquer comunidade. E aliás, todo casal já é uma comunidade primeiro em casa. O marido e a mulher já formam a primeira comunidade. Dentro da igreja, a primeira igreja. Se tiver a graça de ter filhos, com os filhos. Mas toda a comunidade começa a ter desavença. Aí a liturgia nos reservou para hoje, no Salmo da Eucaristia que nós rezamos, o Salmo 50, chamado Miserere. É o salmo em que a gente encontra de cara com a nossa podridão, com aquilo que não tem de bom dentro de mim, com aquilo que me faz apunhalar o meu irmão. E o salmo diz o seguinte: criai em mim um coração que seja puro. Tende piedade de mim, ó meu Deus, porque diante de mim, não está aqui o versículo, mas diante de mim está sempre o meu pecado. Qual que é a sua miséria? Qual que é a miséria da sua esposa? Ah, ela é muito insegura, ela é muito invejosa, ela é muito... Ah, é? Então você vai acolher a inveja dela, e a hora que essa inveja te ferir, você não vai destinar a tua ira para o coração dela, mas vai acolher a dificuldade que ela tem de não ser invejosa. Isso vale para o irmão de comunidade, aquele que quer ter razão em tudo, aquele que não quer obedecer porque o orgulho não deixa. Ah, é o orgulho? Então eu vou acolher o orgulho do meu irmão de comunidade, e na caminhada talvez ele vá aprender que Deus escolhe os humildes. Toda desavença, toda discórdia, toda desobediência dentro de uma comunidade vem da miséria de cada um. E todos nós temos muitas misérias. O maior problema é que a maioria de nós não conhece qual é a sua miséria, porque nós temos muita facilidade de enxergar a miséria do outro. Ah, Maria Amália, eu posso falar os 5 defeitos dela, fácil. Agora você pede para falar defeitos meus, eu vou começar a pensar, mas eu sou tão bonzinho, não faço mal para ninguém. Essa palavra, não faço mal para ninguém. E o bem, você faz para alguém? Nós somos todos miseráveis, todos miseráveis. Todos nós somos miseráveis, e essa realidade é difícil a gente aceitar, difícil.
difícil a gente aceitar. Por isso que eu não tolero aquele meu amigo da comunidade. Por isso que eu carrego ele 200 anos. Por isso que eu me torno guardião. E naquele que eu não vou com a cara, eu ponho de lado como guardião. Esquecendo que eu estou ali para guardar, para pastorear. E porque aquele cara me falou alguma coisa, ou me desobedeceu, ou me feriu, eu nunca mais abro a porta para ele. Ele está carimbado. Isso destrói qualquer comunidade. Para quem lidera, a desobediência, gente, a desobediência quebra as nossas pernas. Uma coisa que desanima, a Betinha falou de desânimo, é a gente entrar em oração, meditar, sair, ficar um mês, um final de semana em retiro. E na inspiração sair com uma proposta nova para o tenda. E a hora que isso é exposto, imediatamente, sem nem conhecer, na própria ignorância já começa uma chuva de coisas e de negativas. E aí a gente pergunta, mas por que tem que ser o tenda 1? Por que não pode ser? Por que a Betinha e aquele bando de gente? Aquele lá eu conheço o tenda 1. Que lá não presta muito. E não presta mesmo. Porque nós somos todos miseráveis. Mas a graça de Deus é Ele que nos escolhe. Ninguém do Tenda 1 pediu para ser cofundador junto com Betinho e Cacá, muito menos Betinho e Cacá. Agora, para obedecer, eu tenho que dobrar joelho, eu tenho que abaixar meu orgulho, e eu sou o primeiro, porque obedecer Betinho e Cacá para mim é muito difícil. O orgulho está sempre na minha frente. Quantos embates a gente já não teve? Mas na hora que chega no entrave, o burro menor abaixa a orelha. O burro menor tem que abaixar a orelha, porque faz parte da doutrina católica e cristã. Eu quero só dizer uma... Bom, pode falar. Comunidade é dar e receber. Ele discorre muito bem, falei. Vamos falar em vida em comunidade. Exemplo maior do que já teve nessa festa aqui, a Betinha já falou. Eu falei na última festa dos tabernáculos, nós tínhamos voltado da peregrinação à terra de Santa Giana. Se alguém lembrar, naquele dia eu tive uma iluminação, eu falei, nossa, está tudo errado. A ideia que eu tinha de, não, nós temos que ser justos, nós temos que ter os direitos iguais, por que para um, por que não para o outro? E aí naquela peregrinação, eu cheguei à conclusão e senti no coração que comunidade não é igual à democracia. Nas minhas raízes eu sempre fui um contestador político, desde a minha época de escola. Você já pode imaginar que eu me decepcionei demais na vida dos nossos presidentes. Mas eu sempre tinha essa ideia de igualdade na cabeça. Só que quando chega numa democracia, quando chega numa comunidade, nós temos que deixar de lado esse senso democrático. Não no sentido de que a comunidade é uma coisa imposta, obrigatória, não é isso. É no sentido dos direitos e dos deveres. Porque a democracia implica direitos e deveres iguais para todos. A comunidade, por graça de Deus, não implica isso. Então implica você admitir que você tem um dever maior do que o dele, e você não tem que reclamar disso, e que se você não tem que ficar olhando para o que ele está fazendo, ou para o que ele não está fazendo. Ah, mas essa missão é para o Tenda 8 de novo, o Tenda 15 está sem fazer nada faz 3 anos. Pô, mas tudo para ele e para mim, e aquele outro casal que está encostado não está fazendo nada. Os monges do deserto, quando eles saíam para Santo Antão, que era um dos maiores, lá ele falava assim: não confie no seu senso de justiça, tenta matar o seu senso de justiça, porque se eu quero ser cristão, a justiça de Deus é outra.
Quando eu confio muito no meu senso de justiça, eu perco a trava na língua. Ah, mas eu falo o que penso, não levo desaforo para casa. Então você não está atento ao anúncio de Jesus Cristo, porque o cristão leva desaforo para casa e chega em casa sorrindo e agradecendo a Deus para isso. A vida em comunidade, gente, cada um dá, presta atenção, é dar e é receber. Quando você vem para uma comunidade, você vem para dar. Você dá o que você tem, na quantidade que você tem, e no dia que você pode dar. São essas três coisas. Você dá o que você tem, na quantidade que você pode dar, no momento que você pode dar. E nunca se sinta indigno, porque todos nós sempre temos algo para dar. E comunidade também é lugar de receber. E na comunidade você tem direito de receber o que você precisa, na quantidade que você precisa e no dia que você precisa. E é simplesmente por isso que não pode ser uma democracia. Porque o dia que eu estiver muito triste, sangrando no coração, eu vou para a comunidade beber consolo, beber alegria. E eu quero muito. Se você está alegre, você não precisa se entristecer, você vai me dar alegria, vai me dar consolo. Se eu estou sentindo vazio no coração muito grande, uma angústia, uma distância de Deus, eu levo esse vazio para a minha comunidade. Eu não estou indo lá para pregar para ninguém. Eu vim aqui para me abastecer, gente, partilhar, falar do que está me doendo. E alguém com uma palavra vai me preencher. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não esqueçam disso. Não meça o que o seu irmão está dando comparado ao que você dá. E não meça o que o seu irmão está precisando receber comparado com o que você está recebendo. Um exemplo prático, isso vale para financeiro também, porque a gente tem mania de tentar separar as coisas de Deus do bolso. Mas para a comunidade vale sim, para quem acredita no Jesus Cristo, porque os próprios apóstolos viveram isso. A festa dos tabernáculos, a decisão de quem não tem, não pode pagar, vem, não paga. Porque quem não pode pagar vai dar o que tem, o que pode. Ah, mas eu tenho zero, você vai dar o seu zero. Aí o outro vai pagar 120, se ele tiver condições de pagar 200, ele vai pagar 200 sorrindo. Vale para o financeiro. Não se esqueçam dessas coisas, meus irmãos, porque senão o nosso senso de justiça, ah, mas não é justo, sabe por quê? Ó, sabe o João lá do Tenda 48? Ele falou que não pode pagar nada, mas ele pode pagar. Aí começa o nosso senso de justiça, destrava a língua e nos leva para o buraco. Aí o Beto não sabia que o João do Tenda 45 aprontou uma falcatrua, mas a minha língua destravou, falou: Beto, mas aquele João do 45, cara bem de vida, falou que não vai poder pagar nada. E aí eu estou sendo agente de destruição na minha comunidade. Você pensa que o capeta ele vem vestido de chifrinho e tridente? É na fofoca, é na falta de autocontrole. Eu não posso conseguir guardar uma miséria do outro comigo, porque a hora que eu conto a miséria do Edilson para os outros, o pessoal fala: nossa, o Silvio está me falando que o Edilson é isso. Automaticamente eu já estou pensando: ah, o Silvio não é isso. Quando eu conto a miséria de alguém, ou o erro de alguém para o outro, no fundo eu estou tentando me elevar, mostrar para o outro que está vendo, ele faz isso, eu não faço. E aí eu estou invertendo, eu estou querendo me colocar no lugar do Criador. Ser comunidade tenda. Hoje somos comunidade tenda. Comunidade tenda teve a inspiração da sua espiritualidade na espiritualidade monástica, né? Eu quis fazer esse parênteses porque eu acho muito importante, né? Tudo que a gente vivencia dentro da comunidade,
o caminho que a gente segue, né? No começo, numa pregação do Hernani, eu escutei ele trazendo essa espiritualidade para Franca. Eles já eram monges, mas era uma comunidade, aliás, era uma comunidade de jovens, né? E queriam se formar monges. Então ele trouxe para nós e falava assim numa pregação que quando a gente fala de espiritualidade, a gente pensava, olha para os padres e para as freiras, né? Parece que só eles que tinham essa oportunidade. Então ele estava trazendo para nós, para as famílias, né? E a Beth fazendo o caminho de Emaús, e tudo isso foi muita inspiração. A espiritualidade do Tenda é a espiritualidade monástica, aquela que é um caminho de descida, de descida para dentro de nós mesmos, dentro do autoconhecimento, né? Não é aquela espiritualidade de subida, porque isso dentro da igreja a gente vai escutar muito isso aí, a espiritualidade alta e a espiritualidade baixa. A alta a gente tem aquele ideal, né, de Jesus, de Maria, aquela coisa assim, vai nos retiros, é tudo bom. Eu vivi muito isso, e quando eu voltava do retiro, parecia assim que desmoronava tudo, ou no dia a dia eu via simplesmente me perder e voltava tudo ao normal, e eu não crescia, e eu sentia muita falta, né? Então eu fazia 3, 4 retiros durante o ano. Era uma loucura, né? Essa coisa de ficar a ver na vida, assim. Era tão bom. Quantos de nós já escutei que era tão bom tudo que eu sentia, né? Então, a espiritualidade de baixo nos traz esse crescimento espiritual, e é uma caminhada, é para o resto da vida. É bom demais. A gente se refrigera, né? A gente tem sede e fome desse amor de Deus, e nessa espiritualidade a gente encontra isso. A comunidade, voltando à comunidade, dentro dessa espiritualidade eu também escutei muito isso: impossível amar o que a gente não conhece, e é assim, né? Então falou-se muito do amor de Deus, né? Tantas coisas a gente escuta falar, mas se a gente não conhece, não acredita naquilo que a gente conheceu, não vivencia, como que o amor acontece? Não tem jeito. Então, conhecer, acreditar, vivenciar e amar. Eu vou perguntar isso no final para vocês, tá bom? Conhecer, acreditar, vivenciar, amar. Isso é uma delícia quando acontece dentro de nós. Não dá para chegar no amar sem passar pelos outros passos. Não dá para chegar. A ignorância nos impede de amar. A gente faz muita besteira na vida por desconhecimento. Então, a comunidade tem as suas ferramentas para que isso aconteça, né? Tá certo. Eu só quero proclamar aqui, antes da Maria Amália continuar, esse conceito que nós acabamos de mostrar para vocês e apresentar sobre o dar e o receber na comunidade, e as coisas de Deus e dentro do Tenda é desse jeito. As coisas vão se confirmando na palavra. Então São Paulo vai continuar falando aqui para as comunidades, ainda de Coríntios, agora na segunda carta, no capítulo 8, do versículo de 9 a 15. São Paulo fala assim para nós: com efeito, meus irmãos do Tenda, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de vós se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza. Para vos enriquecer com a sua pobreza. A propósito, dou-vos um parecer, é o que convém a vós, já que fostes os primeiros, vocês e eu, desde o ano passado, desde 2 anos atrás, desde 4, 5 anos atrás, 17 anos atrás, não somente a realizar, mas também a querer realizar essa obra. Agora, portanto, levai a termo, de modo que a boa disposição da vossa vontade
corresponda à realização segundo os vossos meios. Segundo os vossos meios, não com os meios que você não tem, é com os meios que Deus te deu. Quando existe a boa vontade, grava, boa vontade sustenta uma comunidade. Somos bem aceitos com os recursos que temos, pelo amor de Deus, Betinho. Somos bem aceitos com o que temos e também com o que não temos, com o que nos falta. Não desejamos que o alívio dos outros seja para vós causa de aflição, pelo amor de Deus, mas que haja igualdade, não a da democracia, mas a igualdade do Cristo, da cruz. No presente momento, o que para vós sobeja, o que para vós sobra, suprirá a carência deles, a fim de que o supérfluo deles venha um dia suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolhera muito, não teve excesso. Quem recolhera pouco, não sofreu penúria. Palavra do Senhor. Isso aqui é palavra inspirada daquele que foi o maior criador de comunidades da história do cristianismo. O que sobra para mim está fazendo falta para o outro ali dentro. A hora que eu ouvi aquilo que a Betinha falou ontem, eu me envergonhei de saber que tem alguém na comunidade passando fome. Isso é uma vergonha para mim. Mas só descobrindo e tendo um encontro com o Cristo da cruz é que a gente vai descobrindo essas coisas. Dar e receber, né? Então nós precisamos estar falando disso, falando de nós, falando como nós vivemos, né? Eu não posso adivinhar o que está acontecendo. Então a gente precisa se abrir. Temos pequenas comunidades dentro dessa comunidade toda. Temos que ser transparentes, trabalhar com a nossa própria verdade. E ao longo da nossa história, isso vale muito colocar aqui, nós nos unimos aos montes, né? E o Padre Hernani virou para a Beth uma vez e falou: olha, é necessário um carisma, né? E outra vez aquele ponto de interrogação: o que é isso, né? Precisamos de um carisma. E aí tivemos algumas reuniões, e quando brotou o carisma, né, a gente sentiu uma alegria profunda. Foi ou não foi? Foi uma alegria, gente. Isso foi em 2009. A história tem que ser contada e vocês têm que anotar. Em 2009 surgiu o carisma da comunidade Tenda. Surgiu não, o carisma já existia. Foi nos revelado o carisma. Foi nos revelado. Alguém sabe falar o carisma? Qual é o carisma da comunidade Tenda? Ser família. Ser família na comunhão com Deus e com o próximo. Isso para nós foi o norte, né? A gente estava muito fixado nos acampamentos, nas ferramentas. E o Hernani virou para nós: gente, isso tudo é ferramenta. Eu quero um norte. E o norte foi nos colocado. Então, a comunidade não possui um carisma, né? Eu gostei muito disso. A comunidade não possui um carisma. O carisma possuiu. Entendeu? É diferente. Então é uma alegria muito grande, a gente agora tem um norte, nós podemos seguir em frente. E a nossa metodologia é o tripé. Quem fala o tripé? Tripé do Tenda. Oração, relacionamento e missão. Ser família em comunhão com Deus, oração, né? Em comunhão com Deus e com o próximo, relacionamento. Missão é o transbordar do carisma. Olha só, é muito bom quando a gente vivencia isso e vê na nossa vida transformada, a gente vivencia transbordando o nosso carisma. Essa é a nossa missão, transbordar o carisma. E muito forte também para a nossa comunidade foi quando o Padre Jamil nos orientou,
falou para a Betinha, olha, nós precisamos de um centro de formação. Foi um tumulto no tendão. Eu queria bater na Beth. Imagina, centro de formação, o que é isso? E o padre falava assim, vocês precisam se unir à igreja, ter uma paróquia, pertencer a uma paróquia. A gente não sabia se a gente pertencia a Paulo ou a Apolo, sabe aquela palavra? Assim? Então ele não sabia se era do Halel, se era não sei de quem, então, era aquela coisa. E aí, a inspiração foi dentro do RICA, todo o nosso tenda agora, a gente está estruturado dentro do RICA da Igreja Católica. Quem sabe falar o que é o RICA? RICA! RICA são documentos da Igreja Católica. Pode falar. Rito de Iniciação Cristã para Adultos. Vamos lá? Rito de Iniciação Cristã para Adultos. Então, todos os nossos, todas as etapas do tenda, a gente trabalha dentro do RICA, tá bom? Tem os ritos todos, a gente vai fazendo aquela caminhada toda que vocês vão passar. Por que é importante estar falando isso para todo mundo reunido? Por alguns motivos. Primeiro, isso é história. Vocês têm que, daqui 15 anos, vocês vão estar passando isso para outros. Segundo, isso faz parte da nossa necessidade de obediência. Porque a hora que eu vou questionar, mas precisa ter esse tal de Kenosis aqui, a Betinha enganou com isso aqui, pelo amor de Deus. A gente tem a tendência de achar que ela tirou da cabeça dela, deu uma vontade nela de escrever o Kenosis, e ela saiu escrevendo o Kenosis, porque ela queria satisfazer um capricho. Toda catequese, toda proposta, toda etapa sai de documentos da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós devemos obediência a isso. Então, quando você está obedecendo e se desafiando, correndo o risco de fazer uma etapa, não é a Betinha que você está obedecendo, não é a Ela e ao Cacá que eu estou obedecendo, apesar de dever obediência a eles, pelo que eu carrego no peito, que nós vamos falar já. Mas eu estou obedecendo a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, naquele que veio aqui, se entregou por nós e que está vivo já hoje aqui no nosso meio. Tudo muito importante, e uma das coisas mais importantes, né, é a nossa partilha, é a nossa força, é amanhã, pessoal. Todos aqui vocês já experimentaram a partilha. Tendão, quando começou com partilhas, né, teve um casal, eu nunca mais esqueço, foi uma das primeiras partilhas que caiu a ficha para mim do que era partilha. Eles já não estão mais entre nós, né? Eles saíram já faz algum tempo, mas eles partilharam a sua vida de casal no dia a dia, sua dificuldade na cama, essas coisas, e que eu nunca tinha falado, coisas tão importantes para mim, mas que eu tinha tanta vergonha, e eu falava assim, essa menina tá doida a falar essas coisas, né? Então, e como que uniu tanto a gente, uniu muito, porque a partir do momento que eu conheci o outro, nossa, eu muito mais do que na minha família. Hoje eu tendo para nós, tenho certeza para mim, é muito mais que os meus irmãos. Eu não sei nada da vida dos meus irmãos, pode uma coisa dessa? Então, é muito mais, né, que a nossa própria família, porque ali a gente coloca toda a nossa dificuldade, a nossa miséria, a nossa história, né? Então, precisa muito, pessoal, muito mesmo, ter muito sigilo, discrição, acolher aquilo que está sendo colocado, né? A gente fala muito isso, lembrar muito isso, o que é partilha, né? Não tem que ficar dando conselho, nada disso, é a sua história, está ali, né? E isso vai gerar o que entre nós? Muita intimidade, os vínculos vão se estreitar muito, muita cumplicidade, né? Que delícia que é abraçar todo mundo hoje, saber do outro, né? E sei que o outro sabe de mim um pouco. Esse ponto da partilha também eu queria dar uma palavra, porque a partilha, ela é o grude de uma comunidade. Ela pega uma comunidade desunida e junta todo mundo quando ela é feita com sinceridade, com respeito, com sigilo.
Porque nós temos visto muitas comunidades caindo aos pedaços por falta de sigilo. E sigilo é o seguinte: hoje alguém veio conversar comigo e falou assim: ó, é segredo de confissão. Eu falei: fica tranquilo, nem a Maria Amália vai ficar sabendo. Nós somos uma só carne, mas ela não vai ficar sabendo. Porque o sigilo, ele gera vínculo, ele gera cumplicidade. E a quebra do sigilo gera desprezo, desconfiança e destrói toda e qualquer comunidade. Então vocês, guardiões, pelo amor de Deus, quando forem começar uma partilha, repasse as regras da partilha. Quais são as regras da partilha? A partilha, cada um fala de si. Eu não falo da minha esposa, eu falo de mim. Não falo da minha mãe, eu falo de mim. Não falo do meu filho, eu falo de mim. Porque o sentimento é meu e ninguém vai dizer se meu sentimento é certo ou é errado. Sentimento é sentimento. Segundo, ninguém interrompe a minha partilha. Terceiro, depois que eu falar, ninguém vai me dar réplica na minha partilha. Posso ir lá, acolher, dar um abraço, chorar junto, mas se não se torna uma coisa moralista. Então a partilha precisa disso. Se a gente respeita isso, depois sim, vem a união, vem a cumplicidade, vem os vínculos, e a gente começa a se grudar. Então nós precisamos ser sinal. Comunidade Tenda tem um sinal. Quem sabe qual que é o sinal do Tenda? É o tal. O tal é o nosso sinal. Sinal de que nós pertencemos a essa comunidade. É importante usar? É um sinal, né? Quantas vezes, essa semana mesmo, numa academia, uma menina olhou para mim e falou assim: você faz parte do Tenda? Eu falei: faço parte do Tenda. Como que você sabe? Eu nem estava lembrando. Ela falou assim: eu estou vendo sua cruz. Eu já trabalhei com as crianças de vocês, eu namoro e quando eu casar eu quero ir para o Tenda. Então, não é um sinal isso? Pequenas coisas, né? É um sinal. E eu quero falar para vocês, quando a gente casou, a gente passou a ter um sinal também. Como que eu sei? Como que vocês sabem que eu sou casada? Pela aliança. Aliança é pertença, né? Quando a gente começou a namorar, então a gente pôs uma aliancinha de compromisso do lado direito. Só tirava para ir para a praia com os amigos. Eu quero falar isso. Você não vai tirar, não. Ele tirava e como ele tomava sol, ele amarrava um barbantinho no dedo para ficar a marquinha da aliança. Isso eu fiquei sabendo depois de casada, que ele mesmo segredou para mim. É um sinal, né, pessoal? Então é só para... Mas isso faz tempo, viu, gente? Não faço mais isso, não. Graças a Deus. Usem a sua aliança, usem o tal, né? O tal traz para nós, foi inspiração do tal de São Francisco de Assis, que ele levava lá, e leva, né? A pobreza, castidade e obediência, né? Nós, hoje, nós temos adorado, muitos de vocês aí estão começando. Vocês vão ter os 3 nozinhos, que significa a mesma coisa: pobreza, obediência e castidade. Para quem está com o prata, ainda é um nozinho. Para nós, dourado, a gente já conquistou aqui os brilhantinhos no pé da cruz, né? Que significa também a mesma coisa: pobreza, castidade e obediência. Como o amar é verbo, essas 3 coisas também traz para nós a ação, o verbo. A pobreza é o servir, a castidade é o amar e a obediência é o ouvir. Bom, são coisas que às vezes a gente nem para pensar. Rezando, vem, né, são respostas que Deus vai dando para a gente. Eu quero reforçar isso que a Maria Amália falou, porque o tal é só um sinal mesmo. Mas quando eu dei o meu sim, e todos nós estamos aqui por vontade própria, eu também assumi um compromisso.
porque senão eu estaria sendo hipócrita de carregar aqui algo com a qual eu não tenho um compromisso, com a qual eu não me comprometo. Pobreza, que vocês entendem a pobreza que eu estou dizendo, não é conta bancária, pobreza de comportamento. Castidade na sua condição de homem casado, de mulher casada, castidade de olhar, castidade ao pé da letra, castidade de falar da língua, e obediência, que o guardado deve ao seu guardião, que os guardiões devem aos cofundadores e a Betinha e o Cacá, que os cofundadores devem a Betinha e Cacá, e que todos nós devemos ao nosso bispo, ao nosso diretor espiritual. Todo mundo tem alguém para obedecer, e o que nós mais gostamos de fazer é desprezar essa parte aqui também. Isso mata a comunidade. Se eu começar a achar que eu vou só ser importante na comunidade quando eu fizer o que a Maria está fazendo lá, aquilo é que é legal, ser confidente lá, eu quero ser confidente, não quero vir limpar banheiro. Pois eu conheço coordenadores de acampamento que distribuíram as tarefas todas e foi ele e a esposa limpar banheiro, para não ter dúvida de qual que era a intenção de quem vai servir no acampamento. Então não deixem as confusões da nossa cabeça desvirtuar o nosso foco. O Padre Hernani falou: o que eu estou fazendo aqui nesse final de semana? Qual que é a minha intenção? É seguir esse que passou pela cruz e está vivo hoje, e buscar a minha santidade, voltar à minha semelhança a Ele que a vida está tirando aos poucos? Ou é só por mais um acontecimento social? E já falando disso, cuidado, hein, para não ver na comunidade tenda uma situação social. Você gosta do tenda? Eu gosto demais. Lá só tem gente boa, a gente vai tomar uma cervejinha na festa, reúne todo dia, depois das reuniões tem festa. Comunidade é lugar de festa. Tem um livro que chama assim: Comunidade é lugar de festa. Comunidade tenda é lugar de festa. Mas isso é um apêndice da comunidade. Se isso aí se tornar o eixo, o mais frequente, o mais importante, o mais descontrolado, então na minha comunidade tem um dependente químico. Tem dependente químico na sua comunidade? Então em qualquer promoção da sua comunidade não põe álcool, senão você vai matar o seu irmão. Se não matar, você vai dar uma arma carregada na mão dele. Cuidado com eventos sociais, cuidado. Muito bem. O que nós estamos buscando aqui então? O Padre Hernani já falou: santidade, certo? Sair do romantismo da santidade. Vamos trazer isso para dentro, para o chão, para nós. Como é que vocês, se aqueles que me conhecem, vão analisar e falar: aquele lá está em processo de santidade, processo de conversão? Não é porque eu estou pregando aqui, não é porque eu estou pregando aqui nessa tabernáculos que alguém pode afirmar que eu estou no processo de conversão. Porque o Cacá mesmo disse ontem que é muito fácil, a gente se prepara, o Espírito inspira e a gente vem aqui e fala. O que vai dizer se eu estou mesmo no processo de conversão são as minhas pegadas, é o meu comportamento, o amor que foi para a cruz e se entregou por opção. Eu vou abrir um parênteses para falar uma coisa que eu aprendi esses dias, e a gente passar para frente. Eu li um livro uma vez que fala que a gente só aprende realmente quando você passa alguma coisa para os outros, aquilo que você aprendeu. Enquanto você não passa para outros, você ainda não aprendeu.
Esse padre, nós estávamos num curso, e ele estava falando de Jesus ter ido para a cruz, e ele falou uma coisa lá, me deixou encabulado. Eu falei, não, eu sempre preguei que Jesus Cristo foi 100% Deus e 100% homem, e foi e é, e que Ele foi igual a nós em tudo, menos no pecado, e que é uma verdade. Mas eu tinha em mente, devido à minha criação, que Jesus Cristo não pecou porque era Deus. E essa mentalidade, esse pensamento, diminuiu no meu coração o ato do próprio Cristo. Porque quem escolheu ir para a cruz não foi o Jesus Cristo Deus, foi o Jesus Cristo homem, aquele que suou sangue de agonia pelo que vinha pela frente, aquele que rezou súplicas ao Pai para que fosse livrado do cálice. A escolha da cruz de Jesus Cristo foi o Jesus Cristo homem. A tentação no deserto de Jesus Cristo é o Jesus Cristo homem que disse não ao poder, não ao prazer, não ao ter. E isso, meus irmãos, daquele dia fez diferença na minha fé, porque eu me aproximei mais de Jesus Cristo. Porque enquanto eu achava que Ele não pecou porque Ele é Deus, eu achava que era muito inatingível buscar a santidade. A hora que o padre me falou, não, a escolha do Cristo foi feita pelo Cristo homem. Então ele quis dizer para nós, se não fosse assim, eu não viria em forma de homem, viria de outra forma qualquer. Muito bem, mas o que eu estava falando para vocês, da imitação do Cristo, esse é o nosso foco, a nossa meta. O que vai dizer isso? É o nosso comportamento. A gente distingue dois tipos de amor: o amor sentimental, que é o amor que qualquer ser humano sente, até mesmo aquele mais maligno. Ele tem amor pelo filho, tem amor pela mãe, por uma namorada. O amor é do ser humano. O amor do Cristo não é esse, não é o amor que sente. O amor do Cristo é o amor de verbo, é o amor do fazer, não fazer para os outros, é o amor do ser, o amor comportamento. A sua medida de conversão e a minha, ela é dada pela maneira como eu me comporto no dia a dia, na minha casa, com a minha esposa, com os filhos, se eu tiver filhos, no meu trabalho, na minha comunidade. E aí eu quero dizer para vocês, finalizando, voltar para o nosso amigo São Paulo, que a gente começa com ele, e ele tinha toda a consciência sobre as comunidades, preso, na maioria das cartas, esfolado, na maioria das vezes. E a palavra que eu vou proclamar aqui é a palavra que inspirou a Betinha, dentro da comunidade Tenda. E é uma palavra muito conhecida que o Padre Hernando também citou, mas eu vou chamar a atenção de vocês para um fato que eu não sei se vocês já perceberam. Eu não havia percebido até alguns meses atrás. Palavra de São Paulo, da primeira carta aos Coríntios: aspirai os dons mais altos, aliás, passam a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. São Paulo está indicando o caminho para a comunidade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, e essa Bíblia de Jerusalém fala em caridade, e o rodapé fala assim, o tradutor fez questão de pôr caridade, porque é um amor muito diferente desse amor que a gente sente. É o amor de comunhão, de koinonia. Para quem já fez o koinonia, que é um acampamento, uma etapa da nossa comunidade, é o amor de Deus, aquele incondicional, eterno, indivisível.
Se não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, o amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, a caridade, isso não me adiantaria. E aí aqui agora eu vou continuar proclamando. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo coloca aqui 15 verbos. 15 verbos. Quem já jogou imagem em ação aqui? Levanta a mão. Aquele jogo, imagem em ação. Separação. A hora que você tira a carta, lá tem lá verbo. Tem ação, é um verbo. O verbo sempre designa ação. Os professores aí em português já sabem. São Paulo, como era muito letrado, ele colocou 15 verbos. E nós vamos contar de novo, porque esses verbos é a nossa lição, a nosso guia de comportamento. Na comunidade da sua casa, na comunidade do seu trabalho, na comunidade da sua paróquia e na comunidade tenda. Porque se não for, você vai destruir a comunidade, seja ela o casamento, a paróquia, o tenda, o seu trabalho. Vai contando. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, se regozija com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 15. Quando eu chegar em casa, quando você chegar em casa, procura listar qual desses 15 está faltando na sua caminhada. Às vezes alguém dá uma pisada comigo lá na minha comunidade, eu fico com aquela mágoa durante 15 dias, 15 meses. Mas seu amor tudo desculpa, tudo perdoa. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu processo de conversão? Não dá para ser comunidade sem mudança de comportamento. Eu tenho que olhar para mim hoje e você olhar para você hoje, não importa quanto tempo vocês tenham de tenda, de comunidade. Se você não vê no espelho uma pessoa melhor hoje, tem alguma coisa errada na sua caminhada. Se você não largou pelo caminho algumas tranqueiras que te faziam uma pessoa pior, tem alguma coisa errada na sua caminhada. Se você não consegue enxergar nada de ruim no seu comportamento, tem alguma coisa errada na sua caminhada. E eu estou falando isso para vocês, mas estou falando primeiro para mim, porque eu tenho consciência de que eu também tenho muito a fazer com a minha caminhada. Muito bem, eu não podia parar de falar
sem dizer qual é o combustível. Porque para você tocar uma comunidade, você tem que ter combustível. Já falamos que a partilha é o combustível, mas é preciso ter comportamento, igual São Paulo falou. Eu tenho que zelar pelo irmão, eu tenho que cuidar, respeitar, tenho que perdoar, tudo isso já falamos. Agora, da onde vem essa força? Se esse irmão me sangrou há uma semana atrás, será que eu tenho capacidade, enquanto Silvio, de chegar na outra reunião e dar um abraço dele sincero? Claro que não! Claro que não, porque nós somos todos miseráveis, eu já falei. O combustível vem de três coisas: oração pessoal. Vamos combater a preguiça, gente. Para poder conhecer Jesus Cristo, eu preciso ficar sós com Ele, ter tempo com Ele, conhecê-lo na palavra, que é o próprio Cristo. Oração pessoal diária, palavra de Deus, eu tenho que conhecer. Vocês percebem que tudo que a gente preparou está tudo dentro da palavra, não é opinião nossa. Isso transforma a nossa vida. E para completar, a Sagrada Eucaristia, a oportunidade, como São Paulo falou, tudo vos foi dado já, de mastigar o próprio Cristo no seu corpo, no seu sangue, na sua alma e na sua divindade, de tornar a sua célula parte da célula de Cristo, seu sangue, o sangue do Cristo correndo na minha veia, na tua veia. Papa Francisco, quando ele assumiu o papado, ele falou: irmãos, na Eucaristia, o coração do Cristo vai bater no seu coração. Hora que eu comungo, faço comunhão com Cristo, o coração dele bate com o meu. Deseje isso. É isso que vai nos levar à conversão. Não é a nossa grandeza, pelo contrário, nós somos miseráveis. Sem isso nós não vamos, não tem jeito. Nós queremos então agora terminar a nossa explanação conforme a gente começou. Eu vou proclamar de novo a mesma saudação de São Paulo, para que a gente possa fechar um ciclo. Paulo, chamado a ser apóstolo. Eu quero que vocês fiquem todos de pé, por favor. Se puderem, fechem os olhos e afinem seus ouvidos com a proclamação que eu vou fazer. Eu não vou ler uma palavra, nós vamos proclamar a palavra de Deus, que ela possa entrar por seus ouvidos e cair diretamente no seu coração nesse momento. Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e Sóstenes, o irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou incessantemente graças a Deus a vosso respeito, em vista da graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, pois fostes nele cumulado de todas as riquezas da palavra e todas as riquezas do conhecimento. Na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme em vós. Toma posse, meu irmão. O testemunho de Cristo tornou-se firme em vós, a tal ponto que nenhum dom vos falte,
a vós que esperais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele também que vos fortalecerá até o fim, não é até a metade, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel o Deus que vos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vos exorto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora, meu irmão, eu quero que você dirija seu pensamento, seu coração à sua comunidade menor. E tente levar essas palavras olhando os rostos de cada um dos seus irmãos de comunidade. Pode ser até esse último versículo. Guardai a concórdia uns com os outros. Vai passando aí nos rostos dos seus amigos de comunidade. Sede estreitamente unidos aos mesmos, unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar, unidos pelo Espírito. E identifica qual aquele que sangrou teu coração mais recentemente. Firmes em Jesus, podemos nos conciliar. Firmes em Jesus. Dê nome a ele, essa pessoa. E ela pode estar também fora da sua comunidade menor, pode estar em outra comunidade, mas eu quero que você coloque essa pessoa na sua frente nesse momento, aquela que você não consegue nem lembrar dela, que já te dá arrepio. Pois essa pessoa também é parte da nossa comunidade de caminhada. E como São Paulo nos disse, cada um traz o que tem. Eu não sei qual foi a situação, o motivo, o que o levou a te agredir, te ferir. Talvez ela nem saiba que fez isso. Certamente, se ela o fez, foi porque ela não deu conta da sua miséria.